Pessoal, boa tarde. Vamos continuar então a nossa aula de scanf. Eu publiquei há pouco um exemplo de uso da função scanf para coletar dados tanto de caracteres, uma string, quanto de valor numérico. E esse exemplo é bem parecido com o exercício 1, que eu pedi para vocês aqui no material do exercício de fixação de 23/4 a 7/5. Ó, esse exercício aqui. Agora, nós vamos ver como faz dois exemplos bem parecidos com o exercício 2 e 3 do material. Para isso, eu vou utilizar o exercício 2 e 3 lá da aula anterior, do meu exemplo, na verdade. Então, eu tinha feito na aula anterior o exemplo 2, que era esse aqui. Ele servia para pegar uma temperatura que estava no código-fonte em Fahrenheit, convertê-la para Celsius e mostrar na tela. E aí eu mostrei isso de algumas formas diferentes, como faz, lá na videoaula da semana passada. O plano hoje vai ser a gente transformar esse exemplo em um programa que, em vez de ter a temperatura Fahrenheit no código-fonte, ele vai ter essa temperatura sendo digitada pelo usuário, usando de novo o scanf. Então vamos modificar esse programa para que ele seja capaz de pedir para o usuário a temperatura. Eu vou apagar esse comentário aqui, a gente não vai precisar dele. E vamos começar a fazer as alterações então. Primeiro passo, toda vez que a gente precisar coletar dados para o usuário, vai ser falar com ele, vai ser escrever na tela um pedido para que ele informe alguma coisa. Então, lá no começo do meu programa, eu vou incluir um printf. Lembrando que isso aqui é o meu exemplo 2, lá do exercício da aula anterior. E esse código aqui do exemplo 2, ele está aqui na pasta de vocês. Código-fonte de exemplo das videoaulas. Ó. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. O arquivo que eu estou editando é esse aqui. Então vamos lá. Tirei o comentário e vou colocar lá no comecinho o printf. Primeira função dentro do main vai ser uma pergunta dizendo: digite temperatura em Fahrenheit. Barra N, símbolozinho. Ponto e vírgula. Agora, eu perguntei a temperatura, eu vou precisar de uma variável para armazenar a temperatura. A variável é essa que eu já tenho aqui, ó, o tempf. Só que, quando eu for rodar o meu scanf, eu não preciso criar um valor inicial para ela aqui. Antes ela tinha esse valor de 212, porque eu usava esse 212 para fazer o cálculo e para mostrar na tela. Agora, o meu tempf vai ter o valor que o usuário digitar. Então, no programa, não vai nada, vai só a criação da variável tipo double, chamada tempf, e como ela é uma variável local dentro da função main, ela vai ter um valor inicial qualquer se eu não definir. Mas não tem importância o fato do valor inicial ser desconhecido aqui, porque a primeira coisa que eu vou fazer antes de usar o valor do tempf vai ser coletar do usuário, vai se pedir para o usuário esse valor. Como a gente faz isso? Escreve, digite a temperatura, cria a variável e em seguida coleta o valor para armazenar nessa variável. Para fazer isso, a gente vai usar o scanf.
Então, scanf, e aqui dentro o formato da variável. Então, a especificação de conversão é o primeiro passo no scanf sempre. Abre aspas e coloca aqui um % alguma coisa, conforme o tipo de variável. Para saber qual é o % alguma coisa para uma variável tipo double, a gente pode olhar lá no material. Então, vem aqui, exercício de fixação do scanf, material. Esse é o material de scanf, portanto, a gente vai encontrar as especificações aqui. %d para inteiro, %i também é para inteiro, %u para inteiros que não sejam negativos, %x para hexadecimal, %o para octal, %f, e ou g para float. E aqui tem um detalhe importante porque é uma diferença do scanf para o printf. No printf você pode usar %f para double. No scanf não. No scanf a variável tipo double precisa ser %lf, ou le, ou lg. Então, está aqui a nossa resposta para escanear aquele número. A gente vai colocar %lf. Já que a minha variável é double. Vírgula, onde eu quero armazenar o que o usuário digitou? No tempf. Só que, relembrando, tempf não é uma string, é uma variável numérica tipo double. Para as variáveis numéricas, nós precisamos colocar o ampersand, olha aqui no material, necessário, antes do nome da variável. Então vamos voltar lá, %lf, vírgula, ampersand, tempf. Lembrando que esse símbolo é o que está no Shift 7 lá no teclado. Ponto e vírgula. Agora nós perguntamos o valor, armazenamos e fizemos a coleta dele. Detalhe importante, para calcular, vocês devem ter percebido que eu coloquei o scanf como o primeiro item, logo depois de criar a variável, e antes de criar o tempc. Por quê? Para calcular o tempc, eu preciso que o tempf seja digitado pelo usuário primeiro. Então, antes de eu criar o meu tempc e, principalmente, antes de fazer o cálculo do meu tempc, eu preciso rodar esse scanf. Então, por isso que eu deixei esse comando aqui, que encontra o tempc embaixo do scanf. Se ele viesse aqui antes, ele ia pegar o tempf, que é um valor qualquer, ia fazer o cálculo, depois ia coletar o valor do tempf. Só que o cálculo do tempc já estava feito. Não ia dar certo. Então é importante a ordem das operações, lembrem-se disso. Primeiro, pega o valor que o usuário digitou do tempf, para só depois usar o tempf aqui, ó, na hora de calcular o tempc. Então agora nós temos feito o programa. A única coisa que falta é testar ele e ver o que acontece. Porque o printf aqui vai continuar igual. Temperatura original em F é o tempf que a pessoa digitou. O próximo printf, temperatura resultante em C, é o tempc que foi calculado em cima do tempf que a pessoa digitou. E, por fim, o exemplo de cálculo do tempc dentro do printf vai funcionar exatamente da mesma forma, porque ele vai pegar o tempf que o usuário digitou e fazer o cálculo direto aqui dentro. Então vamos rodar esse programa e ver o que acontece. Lembrando então que para rodar o programa, você precisa apertar no Build and Run e não no Run sozinho.
Digite uma temperatura em Fahrenheit. 212. A temperatura era 212, a temperatura resultante é 100. Se eu calcular o tempo C dentro do printf, também dá 100. Então tá certinho. Só que 212 era o exemplo que eu já tinha antes lá no programa anterior. Então vamos tentar com um outro valor só para garantir. Roda o programa de novo. Digite a temperatura em Fahrenheit. 32. 32 Fahrenheit é a mesma coisa que 0 Celsius. Então, também bateu certinho. Está feito o nosso segundo exemplo. Então, daqui a pouco eu publico mais um exemplo que vai ser para o terceiro caso aí de programa feito com scanf.